versículo 6, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. O Senhor, Ele se faz presente aqui no nosso meio. Você não entrou em vão aqui nessa casa de oração hoje. Talvez você esteja fazendo a campanha, talvez você não começou a campanha. Mas a bênção do Senhor está estendida sobre cada um que está aqui nessa noite. Porque às vezes você entrou e falou, eu não estou nessa campanha. Mas o Senhor, Ele quer abençoar a mim e a você, a mim e a tua casa nessa noite. Aleluia. O Senhor já está aqui no nosso meio. Ele já preparou essa noite para mim e para você. Queria pedir para os irmãos acompanhar. E não, versículo 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom e o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a tua casa. Os irmãos podem se assentar nessa noite aplaudindo o nome santo do Senhor, porque Ele já está aqui nessa noite. Ele já se faz presente aqui nessa noite. Antes de você chegar aqui, Ele já tinha preparado o meu lugar e o teu lugar aqui nessa noite. Oh, aleluia. Quando eu li essa palavra e entrei nessa palavra para estudar, para trazer para a igreja hoje aqui, o que o Senhor quer falar no meu e no seu coração nessa noite. E quando eu entrei, o Senhor me levou em 1 Samuel. Quero pedir para os irmãos, que eu não enxergo muito direito aqui, irmãos. Tem um pouquinho de 1 Samuel 6:11, onde vai falar que a arca também ficou na casa de Peraí, irmãos, só deixa eu enxergar aqui. Aleluia, Deus. É santo, Senhor. Aleluia. Anadab. E aí o Senhor me levava a essa palavra nessa noite. A casa de Obed-edom foi abençoada, foi um lar abençoado, uma família abençoada quando a arca da aliança entrou dentro daquela casa. E quando a gente vê que na Abidade não foi a mesma situação, não aconteceu a mesma situação. Ficou 20 anos com ele, não aconteceu a mesma situação. E quando nós lemos aqui de Obed-edom, a gente vê que o Senhor abençoou aquele lar, abençoou a casa, abençoou os bens, abençoou os filhos. E eu perguntava para o Senhor nessa tarde, por que, Senhor? É da forma que nós carregamos a presença do Senhor. Será que eu e você temos carregado a presença do Senhor com obediência? Como Obed-edom carregou? Quando chegou a arca, ele fez um altar para aquela arca. Ele colocou em primeiro lugar. Ele colocou o Senhor em primeiro lugar. E muitas das vezes nós não temos colocado o Senhor em primeiro lugar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E nós queremos ver mudança. E nós não vamos conseguir ver mudança, porque o Senhor, Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que estar no centro das nossas vidas. E muitas das vezes nós
Senhor. Quem não quer aqui ver uma família transformada? Quem não quer ver aqui um filho transformado, um esposo, uma esposa transformada? Quem não quer ter um lar abençoado? Todos nós. E quando nós começamos a ver que o lar, às vezes, do irmão está abençoado e o nosso não, a gente não consegue entender. E o Senhor diz para mim e para você: vocês têm carregado a presença do Senhor, têm honrado a presença do Senhor. Honrar a presença do Senhor não é simplesmente chegar aqui e trazer uma palavra, louvar, sapatear, não. O Senhor tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor tem que ser em primeiro lugar na nossa família, no nosso trabalho, onde nós passamos. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Aleluia. Mas tremendo, meu Deus. E eu perguntava para o Senhor nessa noite, porque, irmãos, quando a gente prega a palavra, leva a palavra passa pela gente. Aonde, Senhor, talvez eu tenha errado? Que algumas coisas eu quero que tivesse mudado na minha casa e ainda não mudou. Eu tenho feito a obra, eu tenho louvado o seu nome, eu tenho feito até aquilo que talvez eu achei que não iria conseguir fazer. E o Senhor falava fortemente no meu coração nessa tarde: filha, desce mais na minha presença. Desce mais na minha presença. Arabaçu, decanta, arabaçu, e andarás. Tu tem feito, mas falta mais um pouco. Tu tem que fazer muito mais. Tu tem me buscado, tu tem feito na minha casa, mas tu tem que fazer um pouquinho mais. Sabe aqueles momentos que muitas das vezes você acha que não vai conseguir, que você vai largar tudo? Isso tem entristecido o meu coração, filha. Rei Rabaçu, decanta, Rabaçu. O Senhor está aqui nessa noite, falando comigo e com você, Rabaçu, decanta, Rabaçu. Aonde que você tem deixado a presença do Senhor, a arca estacionada dentro da tua casa? Aonde você tem deixado de lado a arca do Senhor? O Senhor diz para mim e para você: se coloque na posição a qual Ele chamou. Deus de glória. Muitas das vezes a gente achamos que a posição é estar de repente dentro da casa do Senhor fazendo as coisas, mas não é. É sim, mas às vezes nós estamos com o coração longe. Não existe um louvor que fala assim: muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe. Meu Deus. Quantos não pegam o microfone e adoram e louvam, mas o coração está longe? Quantos não pegam o microfone e pregam ou prega de repente no trabalho, mas o coração está longe? Às vezes nós pensamos em pregar para ajudar a salvar a família de alguém, nós pensamos em louvar para alcançar a família de alguém, e muitas das vezes a nossa família está se desfalecendo, está desfalecendo, e nós não estamos fazendo nada. Ali, quando nós lemos a palavra, nós vemos bem claro que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Maravilhoso O Deus. Senhor, Ele abençoou os bens, os filhos, a família. Não fala que Ele abençoou outra família, e sim a dele. Nós devemos ser instrumento para outros, mas primeiro nós precisamos nos corrigir em algumas coisas. Para começarmos a sermos bênção dentro da nossa casa, para começarmos a trazer a arca para dentro da nossa casa, para sermos abençoados, para a nossa família alcançar as bênçãos do Senhor. 20 anos ficou a arca. Quando eu esqueço o nome, irmãos. Abinadab. E com Obed-Edom ficou 3 vezes. Será que o Senhor amava mais Obed-Edom? Não, que o Senhor, Ele não faz exceção de pessoas. Para o Senhor nós somos todos iguais. O que fazia a diferença é que
Senhor em primeiro lugar. Ele colocava o Senhor em primeiro lugar em todo o tempo. Aleluia, Deus. Ele não deixava o Senhor de qualquer forma, a presença do Senhor. Ele não levava a presença do Senhor de qualquer forma. E hoje o que tem acontecido dentro das igrejas, irmãos, dentro das igrejas, entram, canta, louva, mas lá fora carrega a presença do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus. Não vai alcançar a nossa família. Se não começarmos a se consertar, o Senhor vai buscar a igreja e nós vamos ficar, porque nós estamos carregando a presença de qualquer jeito. Meu Deus. Hoje o Senhor fala comigo e com você. Quer que a minha presença alcance a tua família? Quer sua família abençoada? Começa a descer e procurar onde está errando, aonde tem o erro. Nós precisamos, porque somos todos pecadores perante o Senhor. Mas quando nós descemos, quando nós começamos a colocar o Senhor em primeiro lugar, como foi cantado aqui, como foi falado aqui, diante das lutas, diante dos ventos, diante de qualquer dificuldade, eu estava ali orando, eu escutei o apóstolo Denis orando e falava, mas nós começamos a colocar o Senhor, nós vamos louvar diante da luta, nós vamos fazer diante da dificuldade, mas muitas das vezes nós queremos cantar, quer louvar, quer fazer quando está tudo bem. Quando vai tudo bem, nós queremos fazer. Aí nós estamos carregando a arca de qualquer jeito. Porque o Senhor chama eu e você para carregar a presença dEle, mas com obediência, com excelência. Para quando aqueles que precisam ser alcançados olhar para mim, para você e dizer, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. E eu falo isso, irmãos, porque eu vejo e me espelho em muitas pessoas. Tem pessoas que eu me espelho até hoje. O apóstolo Denis é uma das pessoas, a bispa Nívia, eu sempre digo e falo lá na nossa igreja, às vezes falo com algumas irmãs, que eu nunca vi uma pessoa dirigir um ciclo de oração igual a bispa Nívia dirigia. Isso, muitas das vezes as pessoas vão olhar e vão dizer assim, está falando porque é amiga, porque gosta, não. Porque o Senhor diz na palavra dele, dê honra a quem tem honra. E eu aprendi muito com ela, aprendi também com uma outra pastora, que se chamava Lucélia. Eu via elas carregando a presença do Senhor dentro do ciclo de oração. E hoje em dia eu vejo muitos ciclos de oração sem a presença do Senhor. Simplesmente um grupo de louvor, um grupo de canto, mas a presença do Senhor está longe faz tempo. Aí, o Senhor mudou? Não, o Senhor é o mesmo. Aquele Senhor que entrou, salvou, curou, libertou, que ressuscitou, mudou? Não, Ele é o mesmo. Quem mudou somos nós. Porque hoje em dia, um ciclo de oração, hoje em dia muitos chamam de grupo de louvor. Um grupo de mulheres mudaram, deixaram de carregar a presença do Senhor, vem de orar, hoje eles preferem cantar. E o Senhor trouxe no meu coração, nós precisamos se consertar. Nós como igreja precisamos ver onde nós estamos errando, onde nós estamos esquecendo a arca, a presença do Senhor, que forma nós estamos carregando. Estamos carregando com excelência, estamos carregando com obediência, ou estamos carregando de qualquer jeito? Porque se estamos carregando de qualquer jeito, nós vamos ter que prestar conta. Talvez o amanhã pode não existir para nós.
É sério. E o que mais vemos dentro da igreja, muitos estão dentro da igreja, mas a presença foi embora. Porque quando a presença de Deus é na vida de alguém, é notável, irmãos. É notável. Você vê a presença. Mas quando a presença vai embora, a pessoa ela nem sente que a presença foi embora. Meu Deus. Ela não consegue nem sentir que a presença do Senhor já não está mais com ela. Mas quando a presença está, é notável. E isso tem matado irmãos dentro da igreja. Tem irmãos que estão mortos dentro da igreja, porque a presença foi embora e a pessoa já não nota mais. O Senhor hoje Ele trouxe aqui para uma correção, sim, mas para uma renovação, para a tua vida, para a minha vida, para a tua casa, para a tua família, para a minha família. O Senhor Ele nos corrige porque Ele nos ama. O Senhor quer nos ver abençoado debaixo das mãos poderosas dEle. O Senhor não quer que nós carregamos a presença de qualquer forma. Se nós começarmos a carregar de uma forma talvez que não está agradando o Senhor, Ele vai nos corrigir. Ele vai corrigir a mim e a você. E se nós temos ouvidos sensíveis para escutar a voz do Senhor, nós vamos começar a ouvir a voz do Senhor. E vamos começar a fazer com obediência. Em tudo que eu vi diante dessa campanha, o Senhor fala para mim e para você nessa noite: obediência. Obediência e excelência em carregar a minha presença. Obediência e excelência em carregar a minha presença. Enquanto você for obediente, enquanto você carregar a minha presença com excelência, eu visito a tua casa, eu mudo a tua história, eu mudo a história do teu esposo, do teu filho, eu mudo o cativeiro, mas você precisa aprender a ser obediente e fazer as minhas coisas com excelência. A presença do Senhor nós não carregamos de qualquer forma. Quando nós estávamos lá no mundo, nós podíamos fazer de qualquer jeito. Lá nós podíamos fazer de qualquer jeito. Mas para o Senhor tem que ser o melhor. Para o Senhor tem que ser o melhor. Tem muitos que falam bem assim: a família é em primeiro lugar. Realmente, o ministério da família foi o Senhor que deu para mim e para você administrar, cuidar. Mas em primeiro lugar, muitos confundem que a família é em primeiro lugar. Mas não, o Senhor é em primeiro lugar. Muitos acham que quando fala o ministério da família, e muitos falam: eu não vou no culto porque eu tenho que sair com a minha família, eu tenho que curtir com a minha família, porque o Senhor deu uma família para me cuidar, e o Senhor não se alegra, porque em primeiro lugar é o Senhor. Porque se você tem a família que você tem, é porque o Senhor permitiu que você tivesse. E muitas às vezes eu ouço muito: eu não vou no culto. Hoje que a gente está à frente ajudando lá os pastores, eu não vou no culto porque eu tinha algo para fazer, eu tinha que sair com a minha família. Porque a família é o primeiro ministério que Deus colocou. Irmãos, realmente você precisa cuidar da tua família. Mas o primeiro que tem que ser na tua vida é a arca, a presença do Senhor. É o Senhor. O Senhor tem que estar em primeiro em tudo. Não adianta você deixar, às vezes, de vir na casa do Senhor por causa de uma festa ou algo assim. É bom, irmãos. Mas só que a presença do Senhor tem que ser em primeiro. Em primeiro lugar. Obed-Edom, ele foi abençoado porque ele colocava o Senhor em primeiro lugar. Quando ele recebeu a arca, ele fez um altar. Ele foi obediente. Ele fez com excelência. Ele carregou a arca com excelência. Ficou 3 meses, mas esses 3 meses foi o suficiente para ser abençoado ele e a casa dele, ele e a família dele.
E muitas das vezes nós não entendemos o porquê que às vezes algumas pessoas chegam e é abençoado primeiro. E às vezes a gente está 20, 30 anos na caminhada, mas talvez nós não estamos carregando a presença do Senhor conforme Ele quer. A gente precisa ter um preparo, a gente precisa aprender que nós precisamos carregar com excelência. Aonde que nós passarmos, pessoas possam ver Jesus, possam ver a nossa obediência. Nós não podemos ser uma pessoa dentro da casa do Senhor e lá fora ser de outro jeito, porque aí nós estamos carregando a presença de qualquer forma. Nós precisamos, que nós somos aqui, nós precisamos ser lá fora. Quando nós somos obedientes, as bênçãos do Senhor alcançam a nossa vida. Quando somos obedientes, as bênçãos alcançam a nossa casa, a nossa família. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você: seja obediente. Comece a carregar a minha arca, a minha presença com excelência. Não deixe que nada roube a minha presença da tua vida. Começa a chamar o Senhor para a tua casa. Arabaxu decanta, arabaxu andarás. Muitas das vezes, arabaxu decanta, arabaxu andarás. Tu tem falado nomes, arabaxu andarás, em vez de chamar a minha presença para a tua casa, para a tua família. Arabaxu decanta, arabaxu andarás. E tu não entende, arabaxu decanta, porque está tudo virado, arabaxu andarás, decantarás. Mas tu, em vez de chamar a minha presença, tu tem afastado a minha presença dentro da tua casa e chamado outros deuses. Eirabaçu decantarabás, ourabaçuriandarabás. O Senhor visita pessoas aqui nessa noite. Começa a profetizar na tua casa. Começa a chamar o Senhor para se fazer presente na tua vida. Chama o Senhor para fazer presente na tua escola, na faculdade, no lugar onde você trabalha. Começa a carregar a arca com excelência. Começa a mostrar que o que você tem feito para o Senhor. Começa a trabalhar, que o Senhor vai cada vez mais e mais abençoando a tua casa, a tua família. Enquanto você ora pelos seus amigos, enquanto você fala do Senhor, enquanto você mostra a diferença que o Senhor fez na tua vida, você serve de testemunho para alcançar muitas vidas aí fora. O Senhor quer usar eu e você para alcançar vidas aí fora. E é através da forma que nós carregamos a arca, a presença do Senhor. Não é de falar bonito, não é de sapatear, não é. Nós só alcançamos vidas através do nosso testemunho. Porque muitas das vezes tem pessoas que têm estudo para pregar, tem pessoas que pregam muito bem, e isso não é problema, irmão. Mas o que vai alcançar e arrastar almas para a presença do Senhor é o teu testemunho, é quem você é. Se você é uma pessoa a qual anda carregando a arca com excelência e obediência, você é o escolhido do Senhor. Você é um abençoado a qual o Senhor vai honrar a tua casa, a tua família. Muitas das vezes a gente se preocupa em falar bonito, não. É bom o estudo? Sim. Mas se preocupa em carregar a arca com excelência e obediência. E ser alguém lá fora a qual eles veem e vê Jesus em você. Eles podem olhar em você e falar assim: não, essa é o que ela é lá na igreja, ela é aqui fora. Esse o que ele faz lá na igreja, ele é aqui fora. Isso é carregar a arca com excelência. É isso que é carregar a arca com excelência. O que nós somos na presença do Senhor aqui dentro, nós devemos ser lá fora. Queria pedir para os irmãos colocar de pé. Queria estar fazendo uma oração